Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly Action, galera. Nessa quinta-feira, dia 4 de julho aí de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Mengão aí, mostrando algum pouco aí, análise dos comentaristas sobre a goleada do Flamengo ontem, 4-2 fora de casa na Arena MRV. Mais uma vez aí contra o Atlético Mineiro aí, eles estão reclamando ainda, dizendo aí que foi prejudicado pelo Flamengo. Na minha visão, 4-2 ficou barato aí para o Galo, foi muito pouco. Preparei para vocês uma série de cortes aqui, o primeiro aqui com Fala João Guilherme, estará aqui na descrição desse vídeo, o link do canal oficial aqui no YouTube. Agora vamos sem mais enrolação, vamos direto aqui para mais um vídeo. Senhoras e senhores, vocês estão conhecendo cada vez mais o malvadão do Adenor. É isso aí. O Flamengo ganhou esse apelido, né, de malvadão nos últimos anos, né? Pô, está ganhando muitos títulos, aquela coisa toda. Um apelido que pegou com a galera rubro-negra. Mas eu chamo de malvadão do Adenor. E por quê? Porque ele tem vida própria. Essa versão do malvadão é diferente das outras que encantaram, especialmente a de Jorge Jesus, em alguns momentos com Renato Gaúcho, em alguns momentos foi bem com Rogério Ceni, com o Dorival Júnior ganhou títulos importantes, né? O Flamengo teve alguns momentos em que ele realmente foi malvadão. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Essa versão do Tite, o malvadão do Adenor, ela é muito consistente. Ela é a cara do Tite. O modo Tite foi ativado. As pessoas costumam dizer que o Tite é retranqueiro, que o Tite é isso, que o Tite é aquilo. O Tite tem em mãos um grande elenco, muito qualificado. Então, mesmo que ele quisesse, ele não poderia ser um técnico que só fica na defesa. Isso vai contra a cultura do clube, ao estilo do elenco. Então, o que o Tite está fazendo com maestria, na minha opinião? Ele está conseguindo dar equilíbrio a esse time do Flamengo, que muitas vezes, nos anos anteriores, era muito bom ofensivamente, mas era uma peneira defensivamente, e era um time que muitas vezes não conseguia competir. Era muito técnico, tinha muita qualidade. Em alguns jogos, entrava aguerrido. Teve até aquele papo, o time escolhe jogo, aquela coisa toda. A gente ouviu muito isso. Com o time do Tite, isso não existe. O time dele sempre será lutador, aguerrido, competitivo. Pode não jogar bem, como já fez algumas vezes, até recentemente, mas conseguiu vitórias na base da dedicação, na base da entrega e na base de um trabalho que é espetacular. Eu tenho a impressão que chegou a hora da torcida do Flamengo, que é enorme, é gigantesca, é colossal, reconhecer o que o Tite está fazendo. Eu sei que tem muita gente ainda que torce o nariz, que faz bico, esse cara aí, mas aos poucos ele está mostrando o seu modo, o modo Tite, e está formando o malvadão do Adenor, que é um time, e aí para mim é o ponto mais extraordinário do trabalho do Tite. É o que está alavancando o trabalho do Tite. O Flamengo sempre teve times com muitos jogadores convocados. Rogério Ceni foi uma vítima disso. E muitos outros treinadores
sofreram porque o Flamengo sempre tinha muitos jogadores convocados e não conseguia manter o nível de atuação. Galera, o que nós estamos vendo com o Flamengo do Tite é algo absurdo. O Flamengo hoje não contava com Igor Jesus e Cebolinha. Cebolinha era titular do Flamengo, agora não sei mais se é, mas acho que é. E os caras que estão na seleção uruguaia. Simplesmente De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela. O Flamengo hoje, ele se deu ao luxo de poupar o melhor atacante brasileiro da atualidade, Pedro. Não é o Pedro? Quem é? É o Pedro, o melhor atacante brasileiro da atualidade. Ele foi poupado. Ele ficou no banco de reservas. Entrou um rapaz que veio do Nova Iguaçu, que ainda visivelmente está assustado pelo fato de jogar no Flamengo, embora ele tenha sido revelado pelo Corinthians, mas ele está um pouco assustado. E mesmo assim, dentro das suas condições, ele colaborou. Ele fez gol. O segundo gol do Flamengo foi marcado pelo Carlinhos. Então, isso aí é algo que tem que ser ressaltado. Ah, o elenco do Flamengo é muito bom, mas em outras vezes também já era muito bom, e quando os jogadores saíram e se machucaram, o time despencou de produção. E com o Tite, isso não acontece. Isso é extraordinário, minha gente. E eu vi outro dia uma entrevista do Vinha, após a vitória da seleção uruguaia no último jogo na Copa América, e o Vinha falando, pô, a gente está aqui acompanhando os jogos do Flamengo e está vendo que o pessoal lá está brilhando, está deixando o time na liderança, o time está correndo, o time está muito bem, parabéns para o grupo. Os caras já ficam de olho, porque o recado que está sendo passado com esta campanha do Flamengo é algo muito sério para dentro do vestiário. Claro que o Arrascaeta, o De La Cruz, são jogadores titulares do Flamengo, com muita qualidade. Mas eles estão vendo o seguinte, pô, o time está indo bem sem a gente, hein? Está se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro. Porra, meteu 4-2 no Atlético dentro de Belo Horizonte e poderia ter sido mais. O Atlético foi ajudado pela arbitragem porque o pênalti no Pulgar aconteceu da mesma maneira que aconteceu o pênalti do Alan no Vargas. Lances muito parecidos. Tem essa situação de tocou primeiro na bola e depois no jogador. Mas aconteceu a falta dentro da área. É pênalti. Foi pênalti do Alan no Pulgar e foi pênalti do Alan no Vargas e foi pênalti no Pulgar dentro da área. Lances muito parecidos e que não foi marcado. O Flamengo poderia ter vencido demais o Atlético Mineiro. Perdeu gols. Tem um lance que a torcida está discutindo também, de um pênalti no Pedro, que ele deu um chapéu ali na área. Eu confesso que esse aí eu não achei. Mas o lance do Vargas e o lance do Pulgar, eles são muito parecidos. Então, se um pênalti foi marcado para o Atlético, o outro lance também teria que ser marcado para o Flamengo. E o Flamengo poderia ter vencido demais o Atlético Mineiro. Então, galera, o Galo, que está muito mal, que eu achava que era um time que ia brigar pelo título brasileiro, junto com o Flamengo, com o Palmeiras, o Atlético tem que agradecer aos céus, agradecer aos santos, a quem tem devoção, porque o Atlético poderia ter perdido demais. O Flamengo perdeu algumas oportunidades. Então, lembrando aqui o chapéu que o Pulgar deu, que ele isolou a bola, um lance do Carlinhos, que ele no segundo tempo, no primeiro tempo, né, ele foi chapar na área e acabou furando. Foi uma atuação incrível do Flamengo, dominante, né? O Atlético, no início do jogo, até 1-0, teve a bola,
Mas o Flamengo do Tite, o malvadão do Adenor, tem essa característica também. Ele dá a bola para o adversário. Não é um time que fica muito com a bola, mas ele marca, ele fecha os espaços e cria dificuldades para o adversário entrar. E quando perde a bola, ele sai no toque, na qualidade dos seus jogadores e de maneira variada, muitas vezes de maneira cadenciada, muitas vezes de maneira rápida, explorando os jogadores que tem. Então, o Flamengo do Tite, que venceu o Campeonato Carioca de maneira invicta, é um título que tem que ser registrado, mas os principais títulos da temporada vão ser disputados agora no segundo semestre e não há a menor dúvida. O Flamengo é um candidatíssimo a ganhar coisa grande nesta temporada. E como eu já falo há algum tempo, quem me acompanha sabe disso, muitas vezes tem gente que ri, aquela coisa toda, pode não ganhar título nenhum, mas que a trajetória do Tite no Flamengo, ela está lembrando demais o que ele fez no Corinthians, está. Quem é corintiano, quem me acompanha, sabe disso. O Tite chegou, o Tite em algumas vezes foi treinador do Corinthians, ele saiu, ele voltou, e depois, quando ele engrenou, a partir de 2010, ele logo no início teve uma derrota histórica. Foi eliminado pelo Tolima na fase preliminar da Libertadores da América, jogo que encerrou a carreira, inclusive, de Ronaldo Fenômeno. O mundo caiu na cabeça do Tite. Mas o Tite permaneceu. O Andrei Sanches, naquela oportunidade, segurou o Tite e deu no que deu. Ele ganhou tudo no Corinthians. E no Flamengo, ele chega com a desconfiança de 2 Copas do Mundo, com a implicância de ser considerado um treinador retranqueiro, que não combina com o Flamengo, o fora Tite ganhou eco, os afobados queriam que ele fosse embora, e agora eu faço a pergunta para os afobados e afobadas. E o Adenor, hein? E o Tite? Pois é, começou a temporada encaixando o seu trabalho, subiu, foi bem, chegou em abril, Libertadores da América, caiu de rendimento, aí foi o momento que já queriam mandar ele embora, sem paciência, vamos mandar embora, não tem nada a ver com o Flamengo, é retranqueiro, não sabe nada, e ele foi galgando, passando pela turbulência, colocou o cinto, deixou o Boeing balançar, porque a turbulência foi forte, e aí começou a engrenar. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, ele passou por momentos difíceis, porque ele eliminou o Amazonas, mas jogando muito mal, foi naquele período de queda do Flamengo, e na Libertadores a campanha foi péssima para o potencial que o Flamengo tem. O Flamengo ficou em segundo lugar no grupo e terá que decidir, na maioria das vezes, fora de casa. Uma campanha muito ruim. Então ele teve um declínio, que é natural. Nenhum time, durante toda a temporada, se mantém no topo. Ele cai, ele oscila, isso aí acontece. E parece que a oscilação do Tite no Flamengo, ela passou, e na hora que as principais competições estão chegando para decisões importantes, ele vem e faz esse trabalho incrível durante a Copa América. Galera, isso é uma demonstração de força imensa. E isso psicologicamente, está na cabeça dos jogadores e vai entrando na cabeça dos adversários. Ou você acha que nos outros times não rola resenha? Pô, olha lá, o Flamengo está sem um monte de jogador e, porra, os caras estão na liderança, que isso, hein? Os caras são muito fortes, tal. Você vai colocando pressão nos adversários. Por exemplo, o Atlético, depois do Flamengo, o Atlético foi o time que mais perdeu jogadores nesse período de Copa América.
Muitos jogadores convocados, jogadores lesionados. O que aconteceu com o Galo do Milito? Despencou, caiu, desmoronou e agora eu não sei como é que vai fazer para levantar. Tem qualidade para isso? Tem, mas pegou mal, porque levou 2 cacetadas de Palmeiras e Flamengo dentro da Arena MRV. Complicada a situação do Atlético. Então, essa é uma diferença importante a ser ressaltada. O Atlético também teve muitas ausências, inclusive no jogo de hoje teve ausências. Entretanto, o elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Atlético. O elenco do Flamengo, para quem duvidava, é o melhor da América. Faltava um treinador mobilizar o Flamengo de maneira mais constante. O Tite está conseguindo fazer o que o Jorge Jesus fez. Só que tem um detalhe. O Tite está já chegando no mesmo tempo de trabalho que o Jorge Jesus teve no Flamengo. Jorge Jesus ficou cerca de 10 meses no Flamengo e fez aquele trabalho extraordinário, né? Um trabalho incrível, com 5 títulos, 4 derrotas e uma série de recordes. O Flamengo do Tite, minha gente, neste ano, no ano passado, ele perdeu 3 jogos. Mas neste ano, o Flamengo do Tite perdeu 4 partidas para Juventude, Bolívar, Botafogo e Palestino. Nós estamos entrando no mês de julho. Então é algo impressionante. E eu repito, o Tite está caminhando para ser histórico no Flamengo, como ele foi no Corinthians. O tempo vai dizer. Ele está construindo uma base muito sólida. O que ele está fazendo não é para qualquer um. Eu me lembro que no jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo perdeu 10 jogadores. 10 jogadores. E conseguiu montar uma equipe muito competitiva. Né? Muito competitiva. Por exemplo, o Flamengo hoje tem o Gabigol no elenco. E o Gabigol, gente, por incrível que pareça, ele está inteiramente descartado. É incrível isso, né? Hoje o Carlinhos entrou e fez um gol. O Carlinhos tem muito mais gols na temporada do que o Gabriel. Então a situação do Gabriel fica muito complicada no Flamengo e o Tite está conseguindo fazer um trabalho extraordinário e calando a boca de boa parte da torcida do Flamengo. Você já entrou na fila? Você já pegou a sua senha para pedir desculpa ao Tite? É importante ter calma e dar sequência ao trabalho. E o Flamengo, através da sua diretoria, que cometeu muitos erros no futebol, trocando muito de técnico, pagando muitas multas, né, e principalmente em 2023, que foi o ápice disso, parece que aprendeu. Né? Aprendeu. Levou o Tite, levou uma comissão técnica que o acompanha, gabaritada, e acreditou nele. E aí está. O Tite, meus amigos, está conseguindo ativar o modo Tite no melhor elenco do futebol da América. E que pode ficar ainda melhor, hein? Olha, uma bomba hoje trazida primeiro pelo companheiro Caê Mota, do GE. Foi o primeiro cara a trazer essa informação. O Bruno Spindel está na Inglaterra, em Londres, e negocia com o West Ham a volta de Paquetá. É isso mesmo que vocês estão falando, que vocês estão ouvindo o João Guilherme falar.
Paquetá. Se você ainda não sabia, calma, não caia da cama, não é pegadinha, é verdade. Existe a chance do Paquetá vir para o Flamengo. Por quê? Ele está sendo investigado pela Federação Inglesa de envolvimento em um esquema de apostas. Nada foi provado ainda contra o jogador. Porém, para ele, seria muito interessante nesse momento, porque a situação lá é muito pesada, é muito tensa, sair de lá, jogar em outro lugar. Não se sabe, caso a punição aconteça, como será, se ele poderá jogar em outro país, em outro continente, se a punição será apenas na Inglaterra, se será endossada pela FIFA. Eu, sinceramente, não tenho essa informação. Mas caso a punição fique restrita à Inglaterra, ele pode vir. E, meus amigos, vocês já imaginaram isso? Paquetá. Eu acho que ele pegaria a camisa 10 que está vaga, né? Seria muito bem entregue. Paquetá é um dos grandes jogadores revelados aí na história do Flamengo, né? Vocês já imaginaram isso? Um time com De La Cruz, Paquetá, Arrascaeta, Gerson e Pedro? É para brincar de estátua mesmo, é para ficar paradão. Vocês já imaginaram isso, cara? Do meio para frente? Caso essa notícia se confirme e o Paquetá venha e possa jogar, eu acho que o Tite tem que fazer o seguinte. Me veio essa ideia aqui à cabeça. E antes de falar a ideia, eu vou explicar para vocês, porque muita gente não entende e muita gente vai deturpar e vai mandar comentários que não tem nada a ver, fora de sentido. Isso é uma coisa normal aqui e que a gente já está acostumado. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores. Mas caso o Paquetá venha, eu acho que o Tite tem que usar o que o Zagallo fez na Copa de 70. Sabe como é que funcionou? Seguinte. Repito, porque eu sei que tem gente que vai falar isso. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores, porque senão eu teria que sair daqui e ser internado. Mas eu estou comparando o esquema de jogo e uma possibilidade de colocar os caras para jogar. Copia e cola a seleção de 70. Félix, Rossi. A seleção de 70 tinha um lateral que não passava do meio-campo. Era o Everaldo. Ele ficava ali exatamente para dar uma proteção maior à defesa. O Flamengo pode usar um desses laterais, ou na esquerda ou na direita. De repente é melhor na direita. O Varela não passa do meio-campo, fica. E aí comporia uma dupla, Fabrício Bruno e Davi Luiz. O Flamengo ficaria com 3 aqui, ó, na defesa. Varela, Fabrício Bruno e Davi Luiz. O lateral que sobe na seleção de 70 era o Carlos Alberto Torres. Neste Flamengo, que pode se tornar real, pode ser o Vinha. O cara que sobe, o cara que ataca. A seleção de 70 tinha um volante com muita qualidade, mas que marcava mais, que era o Clodoaldo. Aí o Tite pode colocar um volante com mais poder de marcação ali, compondo com este volante, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Varela. O lateral vinha passando, este volante a escolher, e a partir daí, meus amigos, copia e cola. Gerson na direita, Paquetá na esquerda, De La Cruz e Arrascaeta pelo meio, eles todos vão trocando de posição, e o Pedro seria o Tostão, ficaria mais fixo e flutuando. Dá para fazer isso.
Ah, e o Cebolinha? Opção de banco. Bruno Henrique? Opção de banco. Luiz Araújo, taticamente importantíssimo? Opção de banco. É apenas uma forma de colocar todos esses caras para jogar. Sensacional do Flamengo contra o Atlético Mineiro fora de casa, hein? O Flamengo soube se postar dentro de campo. O Flamengo foi pouco ameaçado. O Flamengo abriu o placar cedo, ou seja, atacou, não foi para Minas Gerais só para se defender. E é um Flamengo que começa a mostrar que vai ser muito difícil de ser batido nesse Campeonato Brasileiro. Mesmo com um time aí, com alguns jogadores poupados, mesmo com 5 jogadores fora por causa da Copa América, sem o Pedro, seu principal artilheiro, o Flamengo se impôs. O Flamengo conseguiu um resultado contra o Atlético Mineiro, que tudo bem, está numa má fase, mas é visto sempre como um dos favoritos ao título brasileiro por causa do elenco que tem, por causa das estrelas que tem. E o Flamengo do Tite, ele vai mostrando uma cara muito diferente daquele Flamengo do começo do Brasileiro, daquele Flamengo do começo da Libertadores, que eu mesmo critiquei muito. Era um Flamengo que, quando abria o resultado, parava de atacar, começava só a se defender, mostrava um futebol burocrático apenas por resultado. E agora, esse Flamengo, além de ser muito mais regular, além de mostrar ser dificilmente batido, é um time que busca o resultado. É um time que não deixa o adversário se impor, mesmo quando ele está à frente no placar. Não é mais aquele Flamengo que se retranca, não é mais aquele Flamengo que joga um futebol feio. E, quero deixar claro aqui o segundo gol do Flamengo. Cara, a jogada do segundo gol do Flamengo, eu já critiquei muito o Tite. Então, eu falo e eu tenho personalidade. Aquilo ali é jogada de time bem treinado. Aquilo ali é jogada de um time que está evoluindo, de um treinador que está crescendo o seu trabalho no Flamengo. A bola passou por todos os jogadores do Flamengo no gol do Carlinhos. Todos! Inclusive o Rossi. E o time vai tocando a bola, vai abrindo espaços, o Wesley faz uma baita jogada e aí a bola sobra para o Carlinhos fazer o gol do Flamengo. Aquele gol mostra uma evolução tática do Flamengo, mostra uma personalidade do Flamengo e prova, é time que vai brigar até o final pelo título brasileiro. Outra coisa que eu chamo muita atenção nesse Flamengo, muita, tá? Além do elenco que tá sabendo, cara, o Flamengo tá conseguindo fazer os resultados na época que todos os adversários achavam que seria a hora que o Flamengo perderia pontos. O Flamengo tá sem Pulgar, Flamengo tá sem Arrascaeta, Flamengo tá sem De La Cruz, Flamengo tá sem Vinha, Flamengo tá sem Varela e tá ganhando. Tá sem 5 titulares e tá ganhando. Tá conseguindo fazer ótimos resultados. Cara, ganhar do Atlético Mineiro fora de casa. E uma coisa, se eu um dia chamei esse time no ano passado, um dia não, vários dias, chamei esse time de sem vergonha na cara, um time apático, um time que não mostrava vontade, um time que não mostrava disciplina tática, comprometimento com o torcedor, hoje é um Flamengo diferente. Hoje é um Flamengo organizado. Hoje é um Flamengo com sangue nos olhos. Isso é uma coisa que o torcedor... Desculpa se a internet não está funcionando muito bem, tá, galera? Que eu estou usando o Wi-Fi, mas é um Flamengo que, para o seu torcedor, hoje enche os olhos. Briga até o final. Vários jogos já que fez o gol no último minuto. Ou seja, não para de tentar o resultado. É um Flamengo que mostra raça. A torcida já cobrou muita raça desse Flamengo. E é um Flamengo que mostra raça, mostra vontade de ganhar. Se tem uma coisa que me irritava no ano passado, era quando o Flamengo não tinha o resultado e era um time acomodado, era um time que não corria, era um time que não se dedicava dentro de campo, era um time frouxo. Agora não. Você vê que esses jogadores estão dando a vida, não só pelo Tite, não só pelo Flamengo, também para o torcedor. É um time que tem vergonha na cara. E esse Flamengo, com o dinheiro que tem, com as estrelas que tem, mostrando vergonha na cara, esse Flamengo vai muito longe.
Esse Flamengo tem tudo, na minha opinião, para brigar por todos os títulos que disputar nessa temporada. Porque tem talento, tem elenco, tem treinador, que o Tite está evoluindo muito o seu trabalho, e tem sangue nos olhos. Então eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo hoje, ele está não só confiante, ele está não só feliz, mas ele está satisfeito com a postura dos jogadores do Flamengo, com a postura do treinador do Flamengo. Porque eu já critiquei muito o Tite. Hoje o Tite merece elogio. O Tite está conseguindo organizar esse time e conseguiu se livrar de uma pressão que pouquíssimos treinadores conseguiram. Sampaoli não conseguiu superar essa pressão. Paulo Souza não conseguiu superar essa pressão. Vitor Pereira não conseguiu superar essa pressão. E o Tite chamou a responsabilidade e disse: eu preciso de tempo para formar esse time do Flamengo. E hoje tem tudo para o Tite estar formando um Flamengo vencedor. Um Flamengo com a cara de Flamengo. Um Flamengo com raça. Um Flamengo ofensivo. Um Flamengo que ataca. Um Flamengo que não vai para Minas Gerais enfrentar um dos seus grandes rivais no Campeonato Brasileiro para se defender. Não. Foi para Minas Gerais com um time misto, totalmente, além dos jogadores da Copa América. Nem o Pedro o Flamengo teve dentro de campo. Então, um Flamengo que vai com um time misto e que ganha do Atlético Mineiro fora de casa. Então, tem que reconhecer, tem que elogiar, tem que tirar o chapéu para esse Flamengo do Tite. Mesmo sem o Pedro, seu principal artilheiro, mesmo sem Cebolinha, mesmo sem De La Cruz, Arrascaeta, Vinha, Varela e Pulgar, o Flamengo sai vencedor num jogo dificílimo. Então, parabéns ao Tite, parabéns aos jogadores e esse Flamengo. O jogo de hoje é jogo de time que vai para brigar pelo título. É jogo de time que contra o Atlético Mineiro fora de casa consegue se impor, consegue ser pouco ameaçado e conseguir o resultado. Galera, eu peço o seu like, tá? Senta o dedo no like. Então, veja só, números desse jogo, desse clássico interestadual com tanta história e com tanta rivalidade, um pouco mais de posse de bola do Atlético, finalizações mais do Flamengo, 14-9, mais certas o dobro, 8-4, grande chance 5-4 para o Flamengo também, vantagem do rubro-negro, 25-18 em ações na área rival e 17-10 em desarmes. Vamos para a Arena MRV, já eu quero ouvir o Elton. Mas antes, Vitória Leite traz as informações deste que foi o primeiro jogo, o primeiro encontro entre Atlético Mineiro e Flamengo na nova casa atleticana. Chega mais, Vitória. Tudo bem, amiga? Boa noite. Boa noite, amigo. Um beijo para você, para quem está nos acompanhando. Pois é um jogo que poderia ter marcado uma história diferente aqui, né, na Arena MRV, mas que custou mais uma vitória que não veio para o Atlético, né? Você falou sobre ficar alerta com essa questão dos 4 gols, mas na Arena MRV o Atlético também está perdendo a força. A última vitória em casa foi no dia 20 de abril pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores foi no dia 28 de maio. Então, assim, faz muito tempo que não conquista uma vitória em casa. Pelo Campeonato Brasileiro, nos jogos em casa depois da vitória contra o Cruzeiro nesse dia 20 de abril, foram 3 empates e 2 derrotas, né? A outra derrota foi diante do Palmeiras. A gente lembra que o Atlético segue muito desfalcado. O departamento médico do time está muito cheio. Maurício Lemos, Saravia, Zaratio, que são jogadores importantes, principalmente Saravia e Zaratio, do sistema do Gabriel Milito. O Otávio hoje, que jogou muito, né? Eu digo assim muito porque ele acabou de voltar de um tempo de lesão bem longo. Então, assim, também era um jogador que, apesar de estar 100% sem dor, estava voltando pela primeira vez hoje nessa partida contra o Flamengo. Então, assim, o Gabriel Milito está jogando mesmo com o que pode, como pode. Eduardo Vargas chegou hoje de viagem da Copa América. O técnico Gabriel Milito ainda tem desfalques pela Copa América. É claro que ele não usa isso de desculpa, mas isso faz diferença. No último jogo, ele entrou com 5 jogadores no banco de reservas, então isso faz muita diferença para a continuidade do técnico Gabriel Milito. Só dando um pouquinho do clima aqui, o estádio tinha quase 40 mil pessoas e a galera foi embora antes ainda do apito final,
por conta do resultado que estava se fechando aqui em 4-2. Do lado do Flamengo, mais líder do que nunca, né? 30 pontos, como você mesmo já passou a tabela por aí. No próximo final de semana volta a jogar no sábado contra o Cuiabá em casa. E o Atlético tem mais um adversário carioca pela frente, vai enfrentar o Botafogo fora de casa no domingo. Então, assim, são 2 jogos aí para a continuidade do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está com 14 jogos, está certinho. O Atlético tem um jogo a menos, isso também é algo a ficar de olho mais para frente, mas é claro que esse jogo faz diferença para o Atlético, essa derrota para o Flamengo, e liga um sinal de alerta por aqui. Edu, beijo para você. Valeu, Vitória. Obrigado, companheira. Bom descanso. Beijo para você também. O Atlético encantou o país, né? Teve um momento em que, inclusive na Libertadores, estava muito bem, era o melhor futebol do Brasil num determinado momento. E a gente coloca, nos últimos anos, o Atlético como grande rival de Flamengo e de Palmeiras, ali pelas primeiras posições, pelo título também. Mas perdeu o pique da remada. Do outro lado, Elton, um Flamengo que vai mostrando muita força, mesmo sem os jogadores na Copa América. Hoje até contou com o Eric Pulgar, que também voltou, né? Depois da eliminação do Chile. Mas mostrando uma força, o elenco realmente recheado que tem o técnico Tite, o Elton. A data FIFA vai entregando algumas lições para essas equipes, né, que perdem jogadores para a Copa América. E a gente tem visto o Flamengo, particularmente, se dar muito bem nesse momento. É claro que o Flamengo adotou uma versão diferente da que vinha adotando com os seus jogadores, principalmente os uruguaios, né? O Varela pela direita, o Arrascaeta, o De La Cruz no meio-campo. É uma versão do Flamengo mais direta, né? Um time da transição rápida. A gente está vendo aí, inclusive, o gol do Carlinhos, que demonstra um pouco isso, né? Um time que sai da defesa para o ataque com muita velocidade, porque tem de um lado o Wesley, do outro lado tem o Ayrton Lucas. Você tem o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, né, jogadores de profundidade. Quando tem o Cebolinha também, né, que é esse jogador da característica de partir para cima, de abrir mais o campo. Então você tem um time mais vertical, Edu. Isso significa que o Flamengo, com a volta do Arrascaeta, com a volta do De La Cruz, volte a ser aquele time do jogo posicional, de tentar rodar mais a bola, de ser um time de mais posse? Eu acho que não. Eu acho que o Tite vai encontrando talvez a característica do Flamengo que o torcedor, inclusive, está acostumado a ver há muito tempo, né? Que é o time realmente de intensidade, de transição rápida. E isso contribuiu demais para que o resultado fosse elástico, que o Flamengo voltasse, né, a ser um time mais ofensivo, que marcasse mais gols, que não fosse o time do 1-0, não fosse aquela equipe ali do resultado pelo resultado. É um time que tem um pouco mais de intensidade, e eu acho que é característica dos jogadores, que pode até se manter, né, quando esses caras retornarem da data FIFA ou da Copa América. Do outro lado, tem um Atlético que sentiu muito esse mesmo período, né? Perdendo alguns jogadores por lesão, perdendo alguns jogadores também para seleções, e o Milito não conseguiu encontrar ainda soluções criativas para equilibrar essa equipe. De novo, ele tenta 3 zagueiros, de novo, ele coloca o Scarpa como um ala pela esquerda, porque não tem o Arana, né? Aliás, quando o Arana estava, inclusive, o Scarpa já estava jogando pelo lado direito, né? Um experimento dele, ou enfim. Ele encontrou talvez algo positivo em fazer essa dobra pelo lado esquerdo, com o Arana funcionando como terceiro zagueiro e o Scarpa tendo mais liberdade, mas sem o Scarpa, o Bruno Fux fez essa função, né? E sem o Arana, aliás, o Bruno Fux fez essa função e o Scarpa teve um pouco mais de liberdade pelo lado esquerdo. E aí ele colocou, né, o Hulk, o Paulinho e o Cadu, o Paulinho jogando um pouco mais por dentro. O time não funcionou mais uma vez, e você lembrou muito bem, né? Nessas 3 derrotas, as últimas 3 derrotas do Atlético, 3 derrotas com 12 gols sofridos. É um time que sofreu 4 gols do Palmeiras, na verdade que também teve expulsão, né? Expulsões naquele jogo. O Paulinho foi até depois, né? Acabou sendo expulso depois do jogo. Depois do jogo contra o Vitória, né? Um time mais mexido, e o Vitória foi muito bem, a gente se aproveitou muito bem disso, jogou muito bem no Barradão, e agora esse jogo contra o Flamengo. É um Flamengo que vai liderando no período que talvez temesse mais, né, quando começou a temporada. Ter um mês praticamente sem muitos jogadores. E o Atlético se distancia desse mesmo líder justamente no período que também temia. E na prática, né, isso aconteceu. O Atlético caiu muito de rendimento. Do lado do Flamengo, alguns jogadores jogando muito, né? Tem o Pedro, artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Verratti, com 6 gols. Hoje ele foi garçom, né? Fez uma assistência espetacular. Gerson jogando muito.
Davi Luiz jogando o fino da bola também. E aí ficam algumas questões, né? Por exemplo, os laterais. Wesley ou Varela? Varela volta para ser titular? O Ayrton Lucas pode ganhar a vaga do Vinha? Coisas para o Tite resolver. Falando no Tite, vamos ouvi-lo. Ele falou depois do jogo em Belo Horizonte e se queixou de pênalti não marcado para o Flamengo. Um campeonato muito difícil. Para mim é o campeonato mais difícil do mundo, porque é um equilíbrio muito grande de forças, e por ter um equilíbrio muito grande de forças, por si só ele se torna mais difícil. Estou dizendo que é melhor, que é mais, não estou dizendo que é mais difícil. No futebol não é só a parte técnico-tática. No futebol está inserido uma série de outras relações que são humanas, que elas são de sentimentos. Vocês nunca nos ouviram falar que falta esse ou aquele. Às vezes as perguntas vêm. A gente sabe. Sai nação, ficamos por aqui. Esse foi aqui mais um corte do nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdo diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera.